Sejam bem-vindos ao podcast Nauseante, direto de Pouso Alegre temos nosso amigo Gerard, e aí? E aí, beleza? E direto de São Gonçalo temos nosso amigo Guilherme... Foda-se, eu não vou fazer de novo a musiquinha. Aê, bom dia pra todo mundo, que agora eu instituí como o rei dos podcasts, o cara mais ouvido do podcast, quase um Felipe Neto do podcast com 6 milhões de seguidores. Eu instituí que agora o meu podcast só pode ser ouvido de manhã, então eu tô dando bom dia. Mas é manhã em qualquer lugar que a pessoa estiver ouvindo, ou é manhã no horário de Brasília? Qualquer coisa ela pode entrar com processo, em 3 laudas, mandar aqui pra casa que eu vou averiguar se a pessoa está apta ou não a ouvir o podcast. Corta só o áudio do Guilherme, então, de tarde e de noite, aí fica só eu e o Miguel falando. Fica sem nexo a conversa. Estamos aqui pra falar daquilo que a gente mais gosta. A Fazenda. Porque odiar a gente também tem a ver com Fazenda, sabe? Quando eu vejo reality shows, eu odeio todos os participantes. Cara, eu vou te falar, o meu pai é uma pessoa que ele chega em casa do trabalho e a terapia dele, assim, o hobby dele não é pegar um filmezinho que ele gosta, ouvir uma banda que ele gosta, não. Ele consome coisas que ele odeia, porque o ódio faz muito bem a ele, sabe? Ele fica vendo umas reportagens da Globo News, assim, aí ele, esse é um filho da puta, sabe? Tipo, o ódio é aconchegador pra ele, sabe? O que movimenta o mundo é o ódio. Não, o que melhor pra unir as pessoas? O amor não faz ninguém crescer, cara. Mas é engraçado como as pessoas são mais apaixonadas pelo que elas odeiam do que porque elas amam. Você vê os canais de YouTube que são muito grandes, tu vai ver os comentários. Se o conteúdo do cara não é ódio, o conteúdo dos comentários é sobre como as pessoas odeiam aquele cara. Se o conteúdo do cara é ódio, as pessoas vão lá assinar embaixo e odiar mais, sacou? Acho que as pessoas perdem muito tempo também da vida delas pra querer encher o saco das outras. Então às vezes é muito adolescente bunda cagada que fica entrando nos lugares pra ficar assim, tipo, odeio você. Cara, eu vejo isso no trabalho. Pra alguém elogiar, é raro. Tipo, o cara que tá insatisfeito, ele entra na rede social, ele entra no site da empresa, faz 1000 coisas pra falar mal, mas pra falar bem, 1 a cada 10 fala bem. Você tem que ser 20 vezes um pouco acima da média ou acertar 20 vezes pra receber aquele afago ou uma bonificação, alguma coisa assim. Agora, erra uma vez só pra ver se não é capaz de ser demitido, sabe? No que eu faço, se você faturar 80 mil, pô, beleza, sua obrigação. Mas se você deixar passar R$8, tu é um filho da puta, um inútil, um incompetente, não presta. Isso mostra muito como as pessoas podem ter 80 anos e não amadurecem, o quanto disso é a pessoa só, tipo, fazendo uma catarse sobre um outro assunto, sacou? Que não tem nada a ver contigo, sacou? Não é nem culpa sua, né? Mas como você é o que tá na frente ali, é o que vai tomar porrada. Mas é com essa introdução que a gente vai falar da coisa que a gente mais gosta, seres humanos, cara. Sim, e deixar claro que esse podcast, quando a gente foi pensado em falar sobre odiar pessoas, a gente não incluiu o mundo digital. A gente só pensou no mundo real. Então os haters ficam nesse grande parênteses que a gente já criou. E a gente só vai falar de relações humanas reais. Sobre evitá-las, né? Ou sobre como evitá-las. Eu tive a ideia de falar dessa porra, porque eu tinha um moleque com quem eu falava há uns anos. Ele é meio playboy, mas ele é meio metido a macho, mas ele é meio metido... Ele quer ser foda em tudo, então o cara fica, tipo, se engrandecendo com todos os assuntos. E com o tempo, eu fui meio que me enchendo o saco dele, porque, cara, tipo, foda-se, eu não tô necessariamente na faculdade pra ficar cagando goma, sacou? Ele é uma pessoa muito boa, mas que vai enchendo o saco. E aí, esses dias, cara, eu tava, tipo, saindo da aula, assim, aí eu cheguei no vão da escada, eu abri a porta e ele tava lá, tipo, descendo. Cara, eu travei, eu virei, eu não racionalizei nada, eu só travei, virei, caralho, fui andando, fui pra dentro do banheiro, sabe? Cara, eu fiquei extremamente ansioso e tremendo, assim, sabe? Esse é o quanto eu tenho pânico de situações sociais potencialmente constrangedoras. Sabe que situações sociais que me deixam muito apreensivo e nervoso? É quando eu não quero encontrar com alguém na rua, ou quando eu não tenho intimidade suficiente pra falar com a pessoa, mas assim, eu já tenho uma intimidade suficiente pra cumprimentar, e assim, a pessoa tá na sua frente na rua, e a pessoa é lerda pra andar, e eu detesto andar devagar. O conhecido / semi-amigo é a pior categoria de pessoa que existe, cara. E o pior não é quando a pessoa tá vindo contra você, porque você pode até apertar o passo e falar assim, opa, tô com pressa. Nem perguntei pra ele como é que tava o nosso amigo em comum. Mas o pior é quando a pessoa tá na sua frente, que você vai ter que passar pelo lado dela. Ou então quando ela vai pro mesmo caminho que você. Ou quando você encontra, tipo, na Lecador, que é um lugar que você tá ali enclausurado, sacou? E aí o pior é quando a pessoa acha que, na verdade, você é realmente amigo dela, sacou? E aí ela realmente acha que tem muito assunto contigo e você já tá assim, caralho, eu não sei o que falar. Eu vou perguntar da faculdade, e aí? É uma merda, cara. O pior de ser meu amigo, que comigo acontecia às vezes, que você tá andando e você vê uma pessoa, uma coroa baixinha, e você olha assim e fala, puta que pariu, é amiga da minha mãe. Nossa, isso pra mim era algo assim desesperador, porque
Porque velha quer puxar assunto, quer ficar conversando, quer que você acompanhe ela no caminho. Cara, outro dia eu tava sentado na vanhagem. Aí era tipo uma tarde de sábado, assim. Aí tinha dois moleques pré-adolescentes, assim, de talvez entre 11 e 13 anos, com uma bola. Um deles tava com a bola, assim, chutando de um lado pro outro, sozinho. E o segundo moleque tava parado na frente de uma velha. E a velha alugando o moleque, alugando. Eu lembrei muito de mim mesmo novo. O moleque era muito educado, sacou? A velha dava uma respirada, ele dava aquela jogada de corpo, assim, aquele meio passo pro lado, e aí a velha, mas então, bababá, ela virava, dava uma vírgula, assim, na conversa e continuava. E o moleque, em agonia, cara, sabe? E o primeiro moleque, o que tava jogando, ele começou, fulano, bora, porra! Ele era um pouco mais malandro, foi muito engraçado. Eu queria que caísse um cometa em cima da velha, sacou? Pro moleque se livrar daquilo, eu queria, sei lá, dar um tackle de futebol americano na coroa, porque, cara, ela tava sem noção nenhuma, cara. E o moleque tava aquele meio passo pro lado, quase que vai. Não vai. Puta que pariu, sabe? E aí a velha finalmente, quando ela foi embora, foi aquela comemoração, e aí tu ouve o moleque que tava jogando antes falando, finalmente! Você tava sentindo a angústia do garoto. Cara, é foda. Tem gente que não sabe cortar a conversa. Particularmente, eu sou PhD em estratégias avançadas de finalizar uma conversa. Aquele momento da pessoa respira e olha pro lado, desvia o olhar de você, o momento certo de você, rapidamente, você tem que ter um tempo certo, mas não o tempo suficiente pra pessoa emendar. Ao mesmo tempo, você não quer ir embora, cortar aquela conversa e ir embora com a culpa de que você foi babaca. Não, você quer ter alforria só, né? Exato. Tu dá aquele tapão no ombro e fala, amigão, tem que correr lá, cara. Eu vou te ligar, hein, bababá, vai sair falando assim. E só que é um risco se você vai pro mesmo lado que a pessoa. Aí fodeu. Não, aí você muda o lado. Ué, peraí, mas a sua casa não é aqui? Eu não tô na porta da sua casa? Não, eu me mudei. Na verdade, eu tô morando na rua. Eu tô morando do outro lado da cidade, na rua. Tô indo pra lá, porque o meu viaduto favorito é ali, na Paulo de Fronten. É lá onde eu caio. Tchau. É porque é naquela rua, passa o 006 e é pra lá que eu tenho que correr pra me jogar na frente dele, entendeu? Exato. O problema dessa tática é que, obviamente, ela não funciona pra pessoas que não ouvem. Porque tem pessoas que elas só querem falar e foda-se o que você tá dizendo. Então aí você tá fudido. Eu não lembro o que foi, tanto que vocês ainda tinham a Duma. Voltando no metrô com a Lítio. Só que vocês soltam antes. E aí eu fui até o Uruguai com eles. Porra, como é que eu vou me livrar? Aí eu fui subir no metrô. Aí quando eu vi pra qual saída eles foram, que era a mesma que eu tinha aqui, que era mais pra minha casa, eu falei, foda-se, vou dar a volta ao mundo. Fui pro lado oposto. Tive que dar uma volta? Tive. Mas pelo menos não passei esse desconforto. Não, e eles são exatamente essa categoria de semi-conhecidos, cara. Sim. Nossa, cara, tu me lembrou outra história. Uma vez eu entrei no metrô, mesma situação, assim, indo pra casa da Carioca, e não tinha estação Uruguai ainda, era na Sans Penha. E aí um vizinho veio falar comigo. Ele chegou, mas é um vizinho que eu não conhecia, eu conheci de vista, sabe qual é? Ele, e aí, cara, não sei o que. Porque você faz o quê? Estuda o quê? Economia? Porque eu estudei direito. Aí, meu irmão, colou. Até a Sans Penha. Parece até assunto do pai do doutor. Maluco, eu teria descido em qualquer estação. Foda-se, na pração, você quer perigoso pra caralho. Foda-se, desce ali e espera. Às vezes você não tem essa rapidez, você tá ali e há uma areia movediça. Eu poderia só dizer, então, cara, eu vou saltar aqui que eu vou encontrar o meu pai. Você podia falar que encontrar o Ayatollah, foda-se. Não, vou sair aqui. Exato. Não, eu vou descer agora que tem uma bomba aqui no vagão, eu tô satisfeito por enquanto. E o pior, cara, chegou na Sans Penha, eu tinha que caminhar mais 10, 15 minutos. E mais com a pessoa, caminhar com a pessoa é pior. Mas aí houve uma salvação, ele falou, então, cara, eu vou pegar a integração aqui do metrô, porque andar até lá, né, maior caminho. Eu falei, vai lá. Pra mim é bom que eu vou dar uma caminhada aqui, mas vai lá. Mas, cara, me lembrou uma vez, eu fui pra Espanha e aí tinha que ter a cota de encontrar familiares, né? Familiares que não são seus pais ou seus avós já entram na categoria de semi-amigo. E aí uma vez eu fui lá na casa de uns tios meus, eles são um casal coroa, assim, 50 e poucos anos, eu adoro eles. Eu fui almoçar na casa deles, me receberam. E eu também tava, sabe, felizão, vamos lá, não sei o que, aí mó papo e tal. E eles tinham me chamado, a gente, vamos numa cidade aqui, tipo uma Petrópolis, assim, uma Petrópolis de Madrid, assim. Vamos lá, a gente vai dar um passeio lá, vamos conhecer a cidade onde nasceu Miguel de Cervantes, Alcalá de Henares. Eu falei, maneiro, vamos sim, isso aqui. Aí a gente almoçou e tal. Aí eu pensei, bom, então vamos lá, né? Engano meu, faltava a siesta. A minha tia sumiu, presumo que ela foi pro quarto dormir. Fiquei eu sozinho com o meu tio. Aí ele, vamos sentar ali no sofá, vou botar um filmezinho ali sabe, pra fazer a digestão. Tá, aí sentamos os dois no sofá. Ele botou Kung Fu Panda. Kung Fu
Panda, eu estava na Espanha, adivinha? Kung Fu Panda dublado em espanhol. Sim. E aí eu tive que ficar 1 hora, 2 horas vendo Kung Fu Panda em espanhol, fingindo que eu estava achando muita graça, cara. E eu tava constrangido, eu não conseguia nem olhar pra, tipo, meu celular pra eu ter noção de quanto aquela sentença ia durar. Uhum. E eu só torcendo, caralho, eu quero que minha tia apareça pra gente ir embora logo, vamos, porque, tipo, no carro, pelo menos, você tem uma árvore que passa pra comentar. Nossa, as árvores aqui são altas. Mas, tipo, eu tava do lado dele vendo Kung Fu Panda, cara. Você queria ou que sua tia aparecesse, ou que você morresse, né? Caísse um raio na sua cabeça. Ou que você fosse o Kung Fu Panda pra dar um tapa no teu tio. Mas esse dia terminou legal, que ele quase atropelou um cara e o cara deu uma porrada no retrovisor e eles quase saíram na porrada. Mais uma história de ódio, de odiar a gente. É. Não, cara, essas histórias de semi-conhecido, uma situação que é terrível é quando você tá no mercado e você encontra uma pessoa semi-conhecida. Aí você dá aquela troca, sei lá, 5 frases com a pessoa e ela fala, ah, beleza, não sei o que, então, até logo, hein, valeu, a gente combina e tal. Você vai, caralho, você tá ainda meio tonto daquela interação social que você não queria, tá meio, não sei o que. Aí você vai lá pegar teu iogurte, você começa a ficar calmo, você relaxa, daí passa a pessoa de novo e aí você tem que dar uma sobrancelhada e fingir que não viu ela 10 minutos antes. Pô, esses dias, um mês, eu tive que atender um cliente. O velho, ele era surdo, então tudo que eu falava... Ele não ouvia. Quê? Ele não ouvia. Hã? Ele não ouvia. Só que ele fazia cara de quem estava entendendo. Enquanto eu estava falando, eu parava, olhava pra ele e fazia cara de quem tá entendendo. Aí chegava no final, ele perguntava o que eu acabei de explicar. Cara, isso foi me dando um ódio, mas me dando um ódio, que teve uma hora que eu falei, foda-se, e virei e fui embora. Quer que eu bote legenda, porra? Sim, passando as plaquinhas embaixo de mim com a legenda. Na Bug tinha umas pessoas exóticas. Era incrível quando na hora... Tava 1 hora sem entrar uma viva alma na loja. Eu falei assim, acho que eu vou ler o livro que eu tô lendo, porque não tem nada pra fazer e ninguém vai entrar. Tipo, na hora que eu pegava, abria a porra do livro, entrava um filho da puta pra ficar olhando pro teto. Legal a loja aqui, eu não conhecia não. É nova? Tem 15 anos. Caramba, bastante tempo, bastante tempo. É sua? Não, não é minha, não. Trabalha aqui só, legal. Pô, bem legal aqui. Vou voltar aqui então, valeu, Voltava? Não voltava, nunca mais. Tava 10 para as 7, ela fechava às 7. Aí eu começava a mexer com o caixa, ver o dinheiro do caixa, quanto vendeu, quanto não vendeu, conferir. 2 para as 7 já tava indo lá pra fechar a loja. Sempre entrava um filho da puta, vira e mexe. Você tem o CD do Roberto Carlos com as atrizes da Globo? Não, tem não. Legal a loja. Mas vocês fecham às 7. Às 7? Então tá fechando, né? Tá fechando. Aí eu ficava parado assim, olhando a pessoa. Aí ficava 1 minuto dando volta na loja. Tá bom, obrigado. De nada. Aí você dava uma rasteira no filho da puta, trancava ele lá dentro e tacava fogo dentro da loja, né? Agora, no aeroporto, uma vez eu entrei numa discussão com um cara que ele era claramente do Oriente Médio, assim, o sotaque dele. Ele falando inglês, óbvio. E assim, eu não conseguia entender patavinas do que o cara tava falando. I don't know where to go. I want to go to helicopter, to go to the airplane. I want to go to... I don't know what to do. Aí eu ficava, sir, I don't understand you. You don't speak English. I want someone to speak English. I want to talk English. You don't talk English. You talk English, eu talk English. Aí eu, caralho, mano, ele falando rápido pra caralho, gesticulando. Aí tinha o pior que tinha um pachá do lado de uns 20 anos, assim, parecia ser o filho dele, parecia que ele tava entendendo tudo. Só que não queria mexer com uma palha pra falar porque ele tava achando engraçado pra caralho. E eu olhava pro cara, tipo, me ajuda, filha da puta. E o cara assim, I will to there, I don't know where, I will to there. What is that? Não, eu vim de lá, eu vim de cá, eu passei por lá e passei por lá, e vim pra cima e pra baixo, por lado pra esquerda não dá pra direita, e o caralho, aí o final, cara, you don't speak English, I want someone que speak English, você saiu andando, sabe, qual é pra fora do aeroporto. Essa parada de gringo, uma vez eu tava com o Diabo Louro em Ipanema, na praia, era de dia, do nada um coroa gringo veio pedir ajuda pra atravessar a rua. Oh, can you help me cross the street? Aí eu, beleza, vamos lá. Aí eu atravessei com ele, não, porque babá. Aí chegou do outro lado da rua, eu perguntei, so, where are you from? Aí ele, I'm from Rio, born and raised. Caralho, tá me zoando, né? Eu virei as costas e fui embora. Né?